Bem-vindos ao Pode Somar. Aqui, visões se somam para tirar a inovação do papel. Eu sou Juliana Kuhn, trabalho onde a inovação costuma emperrar, nas pessoas, nos processos e na cultura que deveriam sustentar a mudança, mas muitas vezes sabotam ela. Eu sou André Ferreira, engenheiro mecânico que mudou a vida e foi para a parte de desenvolvimento de software, que no fim das contas já resolveu alguns problemas e já criou alguns também do percalço. Aqui a gente soma nossas visões com a de algum convidado que vive a inovação na prática, nos acertos, nos tropeços e nas histórias de quem já tentou fazer algo e carrega muita bagagem. Nada de conversa maquiada, nada de futurismo vazio. É a inovação como ela realmente acontece, com boas ideias, bons debates e algumas boas risadas das desgraças que vêm aí e viram aprendizado. Se você quer entender como as ideias saem do papel, viram operação e transformam as empresas, então soma com a gente. E falando da ideia que soma, Indústria 4.0 promete produtividade, eficiência e decisão em tempo real. Mas a maior barreira muitas vezes não é o sensor, o hardware e a infraestrutura. É a cultura e o modo a ser aplicado os conceitos da indústria 4.0. A virada acontece quando a tecnologia deixa de ser o projeto de TI e passa a ser algo que vai impactar nas operações da empresa e realmente transformar digitalmente o negócio. E essa é a ideia que soma. Hoje o nosso convidado é Sidney Barônio, engenheiro mecânico com mais de 30 anos de experiência em manufatura, sendo 25 deles dentro da Steel, onde liderou por mais de uma década a digitalização da manufatura do Brasil. Ele já foi responsável por integrar mais de 330 máquinas a uma plataforma digital, coordenou integrações com RP, liderou projetos industriais acima de 120 milhões de reais, estruturou gestão de riscos da planta brasileira e ainda atuou como responsável pelo suporte operacional. Ufa, cansei até aqui, mas tem mais. Além disso, ele é investidor e mentor da UOL Aceleradora, fundador da IBT Consulting e um dos raros profissionais que combinam chão de fábrica, simulação computacional, planejamento industrial, risco corporativo e transformação digital real. Ou seja, ele não é alguém que fala de indústria 4.0, ele é alguém que já implementou. Então, muito bem-vindo, Sidney. Olha, só de ler aqui já né, dá uma responsabilidade. Com certeza, obrigado por comparecer ao nosso podcast e falar de um assunto que nós três vivemos de aspectos diferentes e com profundidades diferentes e que traz algo tão importante para as indústrias da nossa região versus indústrias a nível global. Então, acho que a gente vai tocar bastante nesses assuntos de impacto da indústria 4.0 e não de uma tecnologia específica em si, né? Eu acho que só nosso primeiro papo, eu já gostei assim, de 2, 3 insights que a gente teve. E eu vou começar com uma pergunta bem básica, tendo um ponto de vista que pode ser que as pessoas que estão ouvindo saibam ou não saibam muito sobre, mas o que de fato significa indústria 4.0, Sidney? Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? É muito bacana poder estar aqui e dividir um pouco do conhecimento e das cicatrizes com vocês, né? Nem tudo deu certo na jornada, né? Mas eu acho que, para a gente começar sobre a indústria 4.0, né? A gente volta no passado um pouquinho, né? A Merkel anunciou na Hannover Messe de 2012 que a Europa e a Alemanha estavam entrando numa nova fase de evolução, né? Na época foi chamado de indústria 4.0. Só que quando a gente olha para o termo original, Industry 4.0, industry não é fábrica, né? Então a gente tem a indústria de serviços, a indústria de entretenimento, a indústria de financeira. Indústria é um termo muito mais amplo do que a tradução do Brasil acabou significando. Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente levantar, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de sociedade, economia, cultura, valores, incluindo fabricação, né, manufatura também, agro, né, ou seja, não tem uma exclusão. E esse conceito mais amplo, acho que ficou muito bem abordado pelo Fórum Econômico Mundial, né? O Klaus Schwab comentou numa das falas dele, inclusive nos livros que ele botou, né, que a ideia é que, diante desse universo onde dados passam a transitar facilmente entre praticamente todos os dispositivos e todos os processos e negócios, a gente tem que pensar como é que
essa nova realidade de tecnologia vai afetar as nossas vidas, né? Remodelar a economia, as relações sociais, culturais e humanas, né? Então é muito mais amplo do que simplesmente só negócios, né? Vai afetar o jeito que a gente olha para o futuro, o jeito que a gente se relaciona com o nosso trabalho, com a nossa educação, né? Com o nosso lazer. Então é uma abordagem muito mais ampla do que a gente viu nessa tradução para o português, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, deveria ser vida 4.0, né? Negócios 4.0. E por que tu acha, não sei se tu sabe, mas que no Brasil veio, quando eu estudei isso, se eu ouvi falar, se atrela, não sei se tu, André, mas muito a indústria, a manufatura, o chão de fábrica, né? Pelo menos no que daqui a gente vê, não nesse conceito mais geral. Exato. Eu acho que também tem muito a ver pela carência de transformação digital que os nossos setores vinham vindo na década de 90, da década de 2000. E aí, quando começou a se falar, então, de indústria 4.0, teve muita empresa que achou que isso seria a bala de prata, né? O momento mágico de fazer a sua transformação. Talvez por isso ter trazido para algo um pouco mais aplicável, que fosse dentro da indústria e um pouco menos abrangente do que toda essa narrativa que realmente foi a originária, né? Não sei, é uma suposição minha, tá, gente? Concorda? Eu acredito que o termo transformação digital ele acaba sendo mais amplo, mais democrático para a gente olhar essa fase que a gente está vivendo de negócios, né? Então eu sigo muito essa linha do Klaus Schwab, né? Ou seja, vai mudar a vida da gente em várias esferas, né? Não só a indústria. Obviamente, né, a gente está acostumado a fragmentar tudo, né? Então a gente fragmenta um negócio em setores, esses setores em processos, né? Esses processos em cargos específicos para as pessoas, né? Quando a gente acha uma iniciativa dessas que é transversal e vertical, que vai permear praticamente todas as relações que a gente tem, é muito difícil de poder planejar como estruturar e implantar. Okay. E acho que aqui vem a grande discussão, né? A fábrica está fazendo numa direção, e eu entendo porque a Merkel lançou na Hannover Messe, porque a indústria, a manufatura alemã já vivia a terceira revolução industrial muito intensamente. Para eles, naturalmente, a evolução seria usar esses dados agora, gerar conhecimento, inteligência e decisões, né? Se tu olhar para o cenário do Brasil, olhando só para a fábrica, né? Vamos chamar de fábrica 4.0, o nosso grande panorama ele é muito mais atrasado do que as empresas europeias e americanas, né? Ou seja, aqui investimento em tecnologia ele acaba sendo mais oneroso de fazer, né? Muito mais caro. Em segundo ponto, eu acho que a evolução tecnológica do Brasil ela ficou atrasada durante muito tempo, né? A gente teve uma lei de proteção de informática, a gente teve um ritmo de desenvolvimento industrial abaixo, né? O investimento em tecnologia de base, especialmente pesquisa do Brasil, também é muito marginal ainda, né? Então, a gente não teve aquele berço para que nós fôssemos a fonte da indústria 4.0, né? A gente não chegou nem até a 3 muito bem em vários negócios, né? E muitas empresas estão querendo sair da 2, né? Então, a brincadeira que eu fazia no meu tempo de steel era, olha, no nosso melhor dia a gente está na indústria 2,4. Não preciso dizer que muita gente ficava braba com esse comentário, né? Eu acho que vale a pena tu falar para o nosso ouvinte ou nosso assistente, não, a pessoa que está nos assistindo, as diferenças, bem sucintamente, da indústria 2.0, 3.0 e o que é 4.0 seria ou teria que ser, né? Porque parece que, não, todo mundo sabe, mas na hora de fazer essa distinção, há confusões. E para nós chegar numa coisa mais tangível, o que é a indústria 4.0, o que é a indústria 4.0? Tenta materializar. A gente pode caminhar para trás, que eu acho que vai fazer mais sentido, né? Então, a indústria 4.0, hoje a gente tem uma quantidade de dados e informações fluindo entre vários sistemas, né? Uma coisa que no passado era muito difícil de fazer. Quando a gente volta para a indústria 3.0, basicamente é a grande expansão da automação industrial e da robotização, né? O que isso quer dizer? Agora as máquinas tinham uma inteligência nelas mesmas, elas conseguiam repetir esse processo sem ter necessidade de um agente humano executando essas funções, né? Então, a grande transição da 3 para 4 é, legal, tudo está automatizado, mas o que eu faço com isso agora? Né? Que valor eu posso arrancar disso? Né? Quando começou a ficar barato o processamento de dados, armazenamento de dados e coleta,
essa evolução naturalmente aconteceu, né? Se chamou de indústria 4.0. Se a gente for olhar de volta para dentro da fábrica, né? Só como um pano de fundo, né? Eu tinha os meus equipamentos trabalhando individuais. Hoje eu consigo fazer mandar informações para o outro, né? Ou seja, um erro que aconteceu no primeiro, talvez eu possa conseguir corrigir na segunda fase. Eu consigo detectar sinais que vão me dizer a estabilidade desse processo ou não, sem que eu tenha que mandar alguém lá inspecionar, sem que eu tenha que mandar alguém lá ler um indicador da máquina, né? Então, essa grande vantagem de integração de dados e informações abriu esse leque de oportunidades que hoje a gente chama de indústria 4.0, né? Se a gente for falar em serviços, né? A mesma coisa, né? O tempo que tu faz o pedido até ser feita a entrega, a tua satisfação com aquele resultado daquele serviço, tudo isso agora passa a ser muito facilmente acessível, né? Temos que lembrar também que um dos grandes efeitos da indústria 4.0 é os bancos vieram parar no nosso bolso. A gente não se dá conta disso, né? Mas o banco vira software, né? A gente vê o Nubank aí, um banco que mais cresce no Brasil, né? Virou software. O banco é uma empresa de software hoje, né? Hospedagem, o Airbnb, é uma empresa de software, né? Vamos olhar outro exemplo, né? O Facebook, né? O Facebook foi inspirado naqueles livros, né, dos Estados Unidos, onde tu tinha os livros de ano a ano das pessoas, né? Os teus colegas de faculdade, né? Então, o Facebook veio justamente dessa analogia com o livro. Hoje é o lugar onde tu acha o que está acontecendo com cada pessoa que cruzou a tua vida, né? E numa escala um pouquinho mais adiante, mas não tão adiante assim, dinheiro está virando software. Scriptos? Não, Pix. Ah, claro. Eu não preciso mais carregar dinheiro físico, né? Eu imagino que os nossos filhos, né, vão olhar para a gente, talvez os nossos netos vão dizer, pai, o que é esse monte de pedacinho de papel colorido que vocês andavam no bolso para pagar as coisas, né? O cartão já desapareceu, né? Então, tem aplicativo no celular que substitui teu cartão. Então, essa transformação, quando a gente fala, quase tudo está virando software, né? Mark Anderson teve uma feliz artigo que ele escreveu, acho que em 2001, dizendo assim, ó, software está engolindo o mundo. Recomendo procurar e ler. E lá ele fala exatamente isso, né? Em 2001 não tinha Airbnb, não tinha Uber, né? Não tinha Pix, né? Não tinha banco digital. E ele já previa que software estava engolindo todas as funções que o mundo contemporâneo tinha. E continua acontecendo, né? Não parou. Eu tenho essa impressão, queria ver contigo, que já rodou muito mais as indústrias como manufatura do que eu, de que a tecnologia existe, o mundo está mudando a um passo que a gente não está conseguindo dar conta, mas que as empresas, e falando de médias, que eu sei que tu trabalhou nas grandes empresas, mas agora tu atua também em empresas médias ou até pequenas, elas não acompanham enquanto já existe tecnologia para tudo, tem muita gente ainda que mal e mal na 2.0 ainda. E eu estou falando de um percentual, eu não tenho números, talvez tu tenha, que tu é o rei das estatísticas, mas pelo menos a vivência me mostra de muitas empresas aqui da nossa região, acho que o André pode falar, que estão ainda muito longe dessa realidade onde tudo está conectado, se gera, se processa e se utiliza os dados gerados, porque só gerar dados não adianta nada, né? Se tem uma gestão baseada nesses dados e se tomam decisões, mas que está tipo, há anos-luz disso, que mal e mal tem sensores ou as coisas mais básicas, né, conectadas. Isso é uma impressão minha, eu que estou andando em empresas não tão avançadas, ou como tu vê isso? E acho que essa pergunta é legal para o André também. A gente consegue enxergar uma lacuna, né, um gap entre as empresas em via de regra, existem exceções, óbvio, mas entre as empresas pequenas e médias para uma empresa grande. Pode-se falar de capacidade de investimento? Talvez. Pode-se falar de uma questão de maturidade processual, por exemplo, processos bem definidos, cargos bem definidos versus uma empresa menor que não tem essa estrutura? Também. Mas hoje a gente consegue enxergar, principalmente, que a própria tecnologia também está barateando. O que era um investimento muito mais alto há 10 anos atrás, hoje pode ser feito, pode-se ter essas tecnologias de uma maneira muito mais acessível. Então, o que a gente imagina é que seja realmente algo mais focado nessa questão de cultura e mentalidade, para realmente conseguir entender que a empresa pequena, geralmente familiar, ela chegou até ali de um processo, de uma maneira,
e tem todo o valor daquilo que foi construído, tem todo o mérito daquilo que foi construído, mas que dali para frente precisa ter necessariamente um pouco mais de tecnologia para conseguir ser um pouco mais competitivo, né? Então, eu acho que é um movimento que está acontecendo das empresas pequenas e médio porte. Tem projetos muito bacanas de Sebrae, Senai, para ajudar essas empresas menores também, né? Então, eu acho que isso está acontecendo, mas ainda tem muito um pouco dessa cultura de que eu cheguei até aqui e eu consigo evoluir sem ter esse investimento. Uma resistência. Um pouco de uma resistência sobre isso. Agora, tu falando, eu conectei já com a história do Sidney. Ele tá falando isso, mas ele trabalhou na Steel, que é uma empresa multinacional, é alemã. Então, o core dela já ela não é do Brasil. Tanto é que ele trouxe para cá. Então, às vezes, então tu quer dizer que essa resistência pode ser cultural, possivelmente seja regional ou até do Brasil, pelos aspectos que o Sidney antes falou, né? De investimento em infra, de educação até. Sidney, tu enxerga essa lacuna pelas tuas andanças? Cara, a tecnologia tem para isso, ela não tá cara, mas a gente ainda tá empurrando o negócio a mão ali, ainda tá usando carrinho de mão. Eu acho que tá muito bem colocado, né? E se a gente for pensar, essa integração de várias tecnologias, né? Que a Merkel falou na Hannover Messe, na Indústria 4.0. Então, tem robôs, tem simulação, tem Big Data, né? Tem integração de sistemas, cybersecurity, todas elas já existiam individualmente, né? Eu trabalho com simulação computacional há mais de 30 anos, ou seja, não é novo, né? Internet das coisas, não é novo. Né? Ou seja, quando tu manda um papel imprimido do teu computador para tua impressora wireless, isso é a internet das coisas. A diferença é que a gente botou isso na camada da fábrica, né? Quando a gente fala de gêmeo digital, não é novo. Se tornou viável por causa da tecnologia baratear muito, né? Sim. Então, o que acontece? Normalmente, essas evoluções científicas, elas vêm da academia, né? Ou seja, pesquisa de base, um pesquisador de algum país desenvolvido, com um fundo livre para testar, errar, até que uma dá certo, né? E dali surge um conhecimento que daqui a pouco vai virar um protótipo, vai atingir escala industrial e chega no nosso convívio no dia a dia, né? Então, essa evolução de tecnologia, geralmente, ela vem da academia. Na indústria 4.0 foi o contrário. Não tinha nada da academia dizendo tudo vai funcionar integrado e agora a gente... Então, existe sim uma lacuna entre o surgimento dessa revolução industrial e o acompanhamento disso pelo mundo acadêmico. Então, realmente tem um atraso aqui, na minha leitura, né? A gente tem muito conhecimento científico sobre cada uma das tecnologias, mas essa integração massiva entre elas não era ensinado nas escolas de engenharia, não era ensinado nos cursos de engenharia da computação. Isso não existia em lugar nenhum no mundo. Então, essa convergência, né, foi o que gerou a oportunidade da gente hoje discutir Indústria 4.0 como um termo super amplo e tudo está interconectado. Nada mais funciona sozinho. Né? Acho que essa foi a grande lição. Então, por um lado, sim, né? Ou seja, a academia foi pega de surpresa, né? Ou seja, começaram a se produzir artigos científicos e estudos e teses depois quando já estava rodando. Que já estava em curso, né? Ponto 2. A busca de conhecimento hoje ficou muito fácil. Né? Então, ou seja, a gente consegue entrar no Wikipedia da vida, tu consegue fazer uma pesquisa básica sobre qualquer termo e dali tu consegue navegar para um curso, um especialista, né? Tu acha tudo que tu precisar, né? Ou seja, o conhecimento se difundiu de uma maneira muito barata e o acesso muito simples, muito barato também, né? Então, ou seja, a gente tem que sair, na verdade, da nossa inércia, né? Então, se a gente quiser transformar a nossa empresa, acho que o grande desafio não é a falta de conhecimento, não é falta de tecnologia, né? É falta da gente dedicar um tempo para sair do dia a dia da gestão e iniciar uma iniciativa de transformação. Acho que esse é um ponto bem crucial. Transformação não é gestão. Aquela pessoa que está tocando o dia a dia e tem que atingir a meta, acertar o número, entregar a produção, a cabeça dele não está focada em pesquisar como vai ser o futuro, né? A gente tem que ter um outro perfil de profissional e um outro envolvimento para fazer isso. Então, acho que esse é o grande dilema das organizações, né? Eu quero o futuro, mas eu não tenho tempo de pesquisar e aprender. Então, na verdade, o que eu queria era comprar pronto, né? Então, a gente viu isso muito no começo da indústria 4.0, né?
onde os diretores, os executivos diziam, não, eu vou botar no plano de entregas desse mês, né, desse ano para esse funcionário, um projeto de indústria 4.0. Ninguém sabia o que era. Né, mas o projeto foi parar na avaliação de desempenho daquele profissional. Então, isso forçou ele a começar a pesquisar e estudar. O que é isso, né? Meu chefe pediu, ele deve ter visto isso em algum lugar, agora eu tenho que entregar. Então, acho que muito das iniciativas, elas partiram de uma falta de entendimento claro, uma falta de conhecimento. Não estou desmerecendo, né? Qualquer fonte de evolução é uma fonte de evolução. Num segundo momento, as pessoas começaram a pesquisar, aprender e estudar. Né? E isso gerou um entendimento um pouco melhor. E aqui começaram a nascer os primeiros projetos com uma taxa de sucesso um pouco melhor, né? A gente começou a entender a amplitude que era, né? Eu tive a sorte, né, de poder viajar mundo afora atrás de conceitos, né? Então eu fui para o Industry 4.0 Summit em Manchester, Hannover Messe, Automática em Munique. Então tem várias feiras mundiais onde a gente viu esse conceito evoluir, né? Então de 16, 17 para frente eu fui visitando algumas dessas feiras e eu fui a evolução. Cada ano tinha uma abrangência maior, uma interconectividade melhor, né? E acho que se a gente conseguir acompanhar a evolução disso, a gente consegue traduzir para uma empresa pequena, para uma empresa nacional o que está acontecendo, né? Então acho que esse é um grande estímulo, né? A gente tem que buscar conhecimento ativamente. Não adianta esperar o mundo virar para depois implantar. Qual é o problema de buscar conhecimento ativamente? Vai custar. Ai. E de onde é que a gente tira o dinheiro para fazer isso? A gente tem um monte de incentivos governamentais, como a Lei do Bem, por exemplo, né? Tudo que tu fizer em termos de protótipo, experimento, busca de conhecimento, viagem, treinamento, tu consegue abater, através da Lei do Bem, até 20% disso. Se tu tem um pesquisador dedicado, se não me engano, mestrado, doutorado, trabalhando nesse projeto, acho que até 24%. Tem que confirmar os índices, mas... Então, existem maneiras de tu fomentar a tua busca de conhecimento, né? Tem edital do FINEP aberto para indústria, para digitalização e para inteligência artificial. Maior então, da história esse ano. Exatamente. 33 bilhões de reais destinados à indústria 4.0 e agro 4.0 também. Então, a gente tem hoje fontes de financiamento para fazer isso, até para o pequeno. Mas, efetivamente, a gente tem que olhar para o futuro, não só para o presente, né? Então, para olhar para o futuro, requer um exercício de desconexão do mundo do gerenciamento, né? E olhar para o mundo da transformação e pensar o que eu vou ser amanhã. E como é que eu dou um passo para trás? Tem até um termo para isso, né? Que é a ambidestria organizacional. Ambidestria organizacional. Sim, não vamos negar que a pessoa tem que estar preocupada com a meta do faturamento, porque é o que está sustentando, né? Mas também conseguir olhar para novas ideias, para inovação, para transformação e para pesquisa, né? Mas eu acho que tu trouxe... O André falou de lacuna entre o que a tecnologia já tem e o que está sendo aplicado, e tu trouxe um ponto de vista interessante, que é a lacuna entre o acadêmico e o que já está rodando, falando que não nasceu na academia, nasceu na prática, na indústria 4.0, e eu tiro do que tu falou que talvez essa busca pelo conhecimento, ela por várias razões, ela não esteja incutida ainda na mente dos empresários, né? Seja culturais, seja pela questão que tu falou de resistência, ou seja pela questão de falta de tempo, dinheiro, costume, não sei, mas que então tu vê que a chave dessa transformação vem muito no adquirir conhecimento para a sua organização, correto? Isso, então, ou seja, a gente ainda trata conhecimento e pesquisa e desenvolvimento como despesa, né? Então, por exemplo, se tu quer... O conhecimento vai te expor a novas tecnologias. Tu pode pegar e fazer um pequeno protótipo e testar e dizer, olha, aprendi alguma coisa com isso, né? Eu consigo enxergar aplicações práticas para isso, né? Então, esse driver de buscar tecnologia, ele é uma parte da equação. Ou seja, eu tenho que entender como é que essas coisas se conectam hoje numa escala muito pequena e ver como eu posso adquirir habilidades, competências para trabalhar com essa tecnologia. Foi assim quando introduziram os primeiros robôs nas fábricas, né? Ou seja, o fabricante de robô, praticamente era ele que vinha fazer a implantação e a instalação do robô e a configuração da tua célula de manufatura, né? Depois, isso foi terceirizado para empresas especializadas em integração. Então, eles olhavam o teu problema, compravam, diziam para ti, olha, compra esse robô, compra aquele sensor, compra esse PLC, integra desse jeito. Hoje em dia, a gente já faz internamente com os times das empresas. A mesma coisa, a mesma transição vai acontecer com qualquer tecnologia, né? A gente tem que buscar alguém que tenha, entender como é que funciona, fazer um pequeno projeto em escala e a partir de agora eu tenho conhecimento de fazer eu mesmo. E acho que essa internalização de conhecimento é o grande papel do ser humano para o futuro, né? Mas isso é um gancho para uma outra conversa.
Eu quero puxar agora uma pergunta mãe, tá? Que a gente espera que tu responda ela. Não de uma vez só, mas quebrando em várias partes, porque queremos também aproveitar todo o teu conhecimento. Que é, Sidney, você liderou por mais de 10 anos a digitalização de uma planta industrial muito complexa. Quando você olha para trás, quais os verdadeiros gargalos para sair do piloto, que tu falou ali de começar, e ir para a escala? Tecnologia, infraestrutura ou cultura? Na verdade, são os três e talvez em fases diferentes da jornada, né? Então, a primeira coisa que eu costumo dizer, e às vezes isso gera um pouco de controvérsia, né? Quando a gente olha para uma iniciativa dessas, como Indústria 4.0, transformação digital, mesmo que a gente olhe só para a manufatura, tá? Vamos esquecer serviços, vamos esquecer saúde, olhando só para dentro da fábrica. E olhando só para dentro da fábrica, a gente olha só para a área de operações. Né? Ou seja, o que é a área de operações? Qualquer coisa que toca o produto. Né? Marketing, RH, financeiro. Vamos excluir artificialmente essas áreas, tudo está interconectado. Mas se a gente olhar só para a área de operações, né? Quais que são as grandes dificuldades? Toda a área de operações é dividida em processos em departamentos. E os departamentos têm sistemas de decisão vertical. Né? Um diretor de engenharia, tu tem os gerentes de engenharia, tu vai ter supervisores, tu vai ter os engenheiros, né? Tu vai ter uma série de atribuições e projetos, etc. Toda vez que uma interface de engenharia tiver que cruzar com uma interface de produto, seja que faz o projeto e o design do produto, tem que ser criada uma ligação. Essa ligação não é natural. Normalmente, no passado, se falava muito de que a engenharia fazia o projeto, jogava por cima do muro, caía na mão do processo, o processo tentava desenhar uma maneira de executar aquilo, né? Depois pulava por cima do muro de novo para o pessoal da qualidade dizer como é que eu vou medir esse negócio, quais são os fatores de qualidade importantes, né? Então, essa segmentação em departamentos, ela começou a ser quebrada com uma coisa chamada engenharia simultânea nos anos 90, onde o mesmo time que ia entregar um produto tinha que olhar aspectos de design, fabricação, qualidade, logística e embalagem. Só para dar um pequeno exemplo. Né? Então, essa engenharia simultânea já trouxe essa aproximação desses departamentos e entender que os projetos são horizontais, não são só verticais. Né? Então, acho que dentro das organizações, acho que esse é um dos primeiros pontos. Né? Ou seja, a estrutura que a gente olha as coisas hoje, ela é fragmentada. Quando a gente olha essa estruturação dos nossos negócios em áreas independentes que de vez em quando se interconectam para fazer um esforço específico, né? E quando esse esforço acontece, ele é sempre sobre o formato de um projeto. O que é um projeto? Eu tenho um objetivo, tenho conhecimento, tenho pessoas, tenho ferramentas e eu sei que eu consigo entregar aquilo. Por quê? Porque o conhecimento necessário para esse projeto é conhecido, né? Então, eu vou ter um designer de produto, eu vou ter um designer de processo, alguém vai especificar uma máquina, um instrumento de medição, ou seja, todo o conhecimento que a empresa precisa fazer para fazer aquele projeto existe dentro de casa. Ela só tem que combinar as pessoas certas, né? Por isso que eu consigo te dar um cronograma, uma expectativa de custos, né? Por isso que eu te digo qual é o envolvimento de quais profissionais eu preciso. No final, eu tenho certeza que aquele projeto vai sair. Eu não tenho dúvida sobre a execução dele, né? Imagina construir uma casa. Não tem mistério nenhum construir uma casa, né? Eu tenho que juntar matéria-prima, pessoas, tempo, e a casa vai sair, né? Então, quando o corpo de conhecimento existe numa empresa para fazer essa implementação e tu consegue enxergar exatamente quanto tempo dura cada fase, isso é um projeto. A diferença é que a transformação digital não é projeto. E 99% das indústrias tratam como se fosse um projeto. Transformação digital é uma jornada. Muitas vezes o que a gente precisa fazer, a gente não tem o conhecimento. Nem sabe se existe ou se é viável. E a gente tem que experimentar, errar. Experimentar, errar. Ah, acertei. Bom, agora eu posso te dizer, isso que eu executei e deu certo, eu consigo replicar em tanto tempo, usando cada recurso. Então, as implantações vão virar projetos depois que o conhecimento for adquirido e que a gente entender o escopo total do problema que a gente quer resolver. Então, é sempre uma jornada. E ela nunca termina. Porque a solução que eu implanto hoje, amanhã talvez o problema vai mudar. Eu tenho que mudar a minha solução também. Aí a gente entra num caminho que as empresas de tecnologia estão muito habituadas a esse processo de inovação. Né?
é muito latente dentro de uma empresa de tecnologia lidar com essa incerteza de que aquilo que tu está fazendo daqui a 2 dias talvez não é o caminho ideal e tu vai ter que pivotar esse conceito para chegar. Mas conseguir pegar essa flexibilidade que uma startup, que uma empresa de tecnologia tem, eu brinco que são as lanchas, né, as pequenas lanchas que conseguem mudar, mas tu atribuir isso a um processo de uma empresa de grande porte que parece um transatlântico, isso fica um pouco mais complexo de conseguir adaptar isso para dentro da realidade das indústrias. O que tu acha? Sim, acho que é justamente essa questão, né? Quando tu olha uma iniciativa que nem transformação digital, que ela é horizontal, né? Requer conhecimentos que tu não tem, tu vai ter que buscar, né? Pessoas de várias áreas que vão ter que participar, né? E tu olha a velocidade que isso pode tomar, tu não consegue tratar na mesma velocidade, nos mesmos processos de governança que a empresa usa no dia a dia. Perfeito. Claro. Por que uma startup é muito mais rápida? Porque se ele decidir comprar alguma coisa para testar, ele vai lá amanhã, compra, instala, testa e assume o risco, né? Numa empresa, se tu quiser comprar um Raspberry Pi para fazer um protótipo, né, tu vai ter que conseguir 3 ou 4 orçamentos, tu vai ter que apresentar para compras, tem que ter um contrato entre o fornecedor e a empresa, esse fornecedor tem que estar cadastrado na tua empresa, né? O jurídico vai ter que olhar esse contrato e dizer, como assim? Está faltando uma cláusula XYZ, ou seja, A engenharia rodar um elétrica vai ter projeto. que ver aonde vai instalar, como é que vai ser, qual o projeto, né? E aí depois tu vai ter que chamar alguém de TI e dizer, bom, eu preciso conectar isso aqui na rede. Ele vai dizer, não. Tem antivírus? Tem um sistema operacional homologado? Não. Então não vai ter, né? Então, quando tu olha, gerir e manter uma empresa requer essa estrutura de governança, de ter fornecedores aprovados, de ter um contrato bem sólido, de ter um equipamento que vai entrar na minha rede que tenha cibersegurança, né? Tudo isso é necessário para te rodar o dia a dia da empresa. Mas para te testar a tecnologia, descobrir como é que funciona numa pequena escala, né, e aprender com isso, a gente não pode aplicar as mesmas regras. E é por isso que uma grande indústria tem dificuldade com inovação. Porque os processos são muito robustos, precisam para ela tocar o dia em dia, mas são muito lentos. E às vezes tu não consegue justificar R$2.000 para te comprar um protótipo, fazer e dizer, eu posso perder o dinheiro, mas talvez isso possa virar uma solução que economize muito para a gente no futuro. Então, esse esforço de pesquisa e desenvolvimento versus gestão da empresa sempre está desequilibrado. Fica difícil de tu ter prometer um ROI, né? Ou medir um ROI do departamento. Você está falando que é um processo contínuo, que envolve experimentação, portanto, envolve muito erro. Aí, daqui a pouco, passou 2 anos, eu investi X milhões e ainda não tive um big break, algo que mudou. E como é que tu convence os investidores ou diretores e tal? Não, mas eu preciso manter isso. Então, eu acredito que essa seja... A gente nem falou, né? A gente falou de cultura, infraestrutura, tecnologia, mas a gente poderia colocar em qual categoria essa questão que vocês estão falando, que é de governança, talvez, né? Entra no guarda-chuva da cultura, né? Então, vocês, primeiro trouxeram uma questão cultural. Queria falar um pouco de tecnologia. Claro. Quais vocês veem, acho que vai para os dois essa pergunta, as tecnologias que já estão muito maduras, assim, e nem são caras, que já estão prontas. O que vocês veem de tecnologia mesmo, mas... não, isso aqui já está testado, aplicado, indústria 4.0, é da indústria 4.0 e que já está pronto. E o que ainda é meio hype, ou nem deu muito certo, ou ainda está no plano das ideias? Eu queria puxar um gancho e depois deixar para o Sidney, que é a questão, né, como o Sidney bem falou, da diferença de indústria 3.0, 4.0, essa questão dessa evolução. E quando a gente fala e muitas vezes eu vejo no mercado pessoas atribuindo ao termo indústria 4.0 tecnologias que não são de indústria 4.0. E eu acho que esse é um ponto, né? Isso gerou um movimento favorável, que empresas olharam o conceito, olharam o hype, talvez, de indústria 4.0 e disseram, vou investir nisso, mas eles não estão investindo em indústria 4.0, eles estão investindo na 2, na 3. Eles estão evoluindo digitalmente, isso é excelente, mas não particularmente aplicando conceitos específicos de indústria 4.0. Então, eu acho que tem um ponto, tem uma balança, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que gerou uma onda tão grande que empresas começaram a se movimentar.
mas também existe um ponto negativo que muitas vezes atrelam a indústria 4.0 a algo que não é indústria 4.0, inclusive comercialmente empresas atribuindo, oferecendo serviços e produtos que não são característicos desse conceito. Só para ir na onda. É uma anedota até, né? Mas imagina que papel higiênico 4.0, antes do segundo tiro acabar, ele se auto-ordena do supermercado para tua casa. Não precisamos disso, né, gente? Ninguém precisa disso, né? Então, o uso indiscriminado de tecnologia para resolver coisas que não tem necessidade também virou moda, né? Ou seja, não só... Parece que tudo agora tem que ter o logo 4.0, como agora tudo tem que ter o logo IA, né? Como um tempo atrás, tudo tinha que ter o logo ciência de dados, Big Data, né? Então, a gente entende que tem uma poluição nesse meio, né? Uma poluição de conceitos, né? E a gente acaba caindo de novo naquela questão do entendimento do que é ecoamplitude, né? A gente acaba caindo de novo lá no Klaus Schwab, né? Dizendo, cara, isso vai mudar tudo na sociedade. Então a gente tem que olhar sobre um ponto de vista abrangente, não microscópio. Não tem que olhar um pedacinho só, né? Tem que olhar ela de uma maneira mais abrangente. Eu vivo muito o lado da parte de gestão da produção com utilizações de software. Tá? Então, muito se fala em OE, em controle de disponibilidade, produtividade e eficiência dos equipamentos, que não é indústria 4.0, tá? Vamos deixar claro isso. Sistemas MES, sistemas IoT, isso são coisas anteriores a isso. Mas, e eu acabo caminhando muito nesse âmbito. Mas também, às vezes, a empresa quer implementar uma solução. Estou jogando contra o meu próprio negócio, né? Mas eu vejo que quero melhorar o OE. Como é que estão as tuas vendas? Eu não estou vendendo nada. Tá, então tu quer que a máquina ela seja mais performática para ela ficar mais tempo ociosa porque tu não está vendendo. O teu problema real não é exatamente esse. Então, eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia ela tem que fazer sentido para o negócio. A tecnologia, por tecnologia, ela pode não fazer sentido. Eu quero ter o meu ambiente todo tridimensional, cheio de informações. Você vai tomar uma decisão em cima disso? Você vai usar isso para fazer uma gestão? Não, isso é só para deixar bonitinho num dashboard. Talvez não seja a melhor linha de investimento. Então, acho que a gente tem que trazer essa realidade de qual é o bom senso de onde investir em tecnologia, porque a tecnologia está aí. A tecnologia barateou bastante, como a gente falou, mas é sim um investimento a ser feito. Então, vamos investir da melhor maneira possível para ter o melhor retorno possível. Eu concordo. Inclusive, a gente olha para cenários onde a gente vê aplicações de manufatura aditiva, né? Teoricamente, né? Qualquer diagrama vai mostrar uma das tecnologias da indústria 4.0. Legal. Tu vai aplicar para protótipo de produto, manufatura aditiva, tu vai aplicar para produção de peças em série. Né? Então, a mesma coisa é simulação, né? Tu vai usar simulação computacional para resolver um problema específico uma vez, ou aquele modelo vai representar a tua operação continuamente, tu vai enriquecendo, melhorando ele e ajudando a tomar decisões. Então, as tecnologias não tem nenhuma que seja nova. Acho que o grande diferencial que nasceu com o termo Indústria 4.0 é que agora tudo tem que conversar com tudo. E aqui está a grande falha. Para que tudo converse com tudo, isso é do campo de tecnologia, né? A gente tem que arquitetar uma estrutura de sistemas e de informação que permita que isso aconteça. Então, se eu não tenho uma arquitetura, o termo em inglês é Enterprise Architecture, se eu não tenho uma arquitetura que me permita colocar esse monte de tecnologias e que elas conversem umas com as outras, eu tenho fragmentos. E, de novo, a gente volta, o departamento de engenharia comprou uma impressora 3D para fazer protótipos. Tá? Legal. A logística comprou um veículo que se movimenta autonomamente entre 3 ou 4 pontos. Mas essas coisas falam umas com as outras. Por exemplo, na logística é um caso bem clássico, né? O teu sistema de movimentação de materiais tem que falar com o teu controle de estoque. Ou seja, eu tenho que saber para onde eu vou mandar isso. Né? Eu tenho que saber quanto disso eu tenho que carregar. Em que ponto esse produto está sendo necessário, eu tenho que ir lá entregar. Né? Ou seja, tem uma integração entre o teu sistema de planejamento com o teu sistema de logística. E aí, o teu veículo autônomo, ele é só o executor. Perfeito. Mas toda a inteligência já foi dada para ele. Ele já sabe que ele vai tomar a decisão certa, né?
Perfeito. Então, o que vocês veem na prática é, usando o teu exemplo, empresas que talvez só pelo hype, para dizer, olha, como eu sou inovadora, compram um carro autônomo, mas não, para a sua parte logística, mas não integram, não geram valor, não extraem um valor real disso aí, por falta de uma arquitetura ou uma orquestração, é isso? Eu vou um pouquinho mais além, tu está correta, acho que o hype da tecnologia tem esse viés negativo, né? Ou seja, eu vou comprar, eu vou botar lá e vou ver o que acontece. Né? Depois eu vejo se me resolve um problema, te aumenta um custo. Muitas decisões são tomadas assim, né? Porque tu pega um executivo, ele vai para Hannover Messe, que nem eu fui, ele fica encantado com... Esse é um caso real, tá? Anedotas reais. Fica encantado com o que ele viu de RFID. Passei há quantas décadas atrás, né? E um dia abriu a porta e alguém me disse assim, olha, eu preciso que tu implante RFID em todas as nossas ferramentas. Eu disse, opa, por quê? Disse, não, é que a gente, sem querer, sucateou uma ferramenta. E sucateou uma ferramenta errada. Eu disse, como assim? Não, é que a ferramenta que eu tinha que botar fora era a X3123. E eles botaram fora a X3131. Sim, erro humano, né? Sim, então agora eu não quero mais que aconteça isso. Eu quero que tu bote a RFID em tudo. Nós vamos botar uns portais pela fábrica inteira. Toda vez que a ferramenta passar, vai saber onde está. Eu disse, olha, tecnologia é interessante para algumas aplicações, né? Mas acho que tem um jeito mais fácil de resolver teu problema. Eles, como assim? Pega uma etiqueta que tu vai usar para sucatear e faz ela bipartida. 2 pessoas têm que assinar. Alguém vai conferir. Então, tu tem uma solução analógica que resolve o teu problema e dispensa a tecnologia. Então, tem um lado bom de alguém ir por uma feira internacional, descobrir uma tecnologia e ao invés de querer implantar, ele dizia, vamos aprender, vamos testar, vamos fazer um pequeno protótipo aqui. Ao invés de, vamos fazer o rollout para a empresa inteira, porque eu vi lá e agora eu quero esse projeto. De novo, né? Confunde projeto com jornada e o aprendizado passa a ser agora uma entrega, né? Então, em vez de tu aprender, experimentar e ver como é que funciona, agora não, agora é lá uma meta, né? Tem uma entrega, tem uma data. Então, acho que esse viés é bem importante de ter, né? A gente pensa em termos de projeto, a gente pensa em termos de departamento, a gente pensa em termos de tecnologia. A gente não pensa em termos de problema. Muito boa colocação, e eu vejo que o Design Thinking, que já é uma metodologia de startup, já traz muito isso de imersão no problema, resolva um problema sempre primeiro e tal. Eu acho que vai muito ao encontro do que tu está falando, né? Da inovação, transformação digital, são muito conectadas, são conceitos diferentes, mas que estão muito conectados. E a inovação tem a ver com isso, com gerar valor, né? Então, você está dizendo que ter um RFID para alguma coisa que não vai gerar um valor, ele não vai se pagar, tu pode resolver de uma maneira diferente. A questão é tu tá pensando no problema primeiro, não na solução. Ai, que lindo esse RFID, eu quero ter. Não, mas qual é o problema? Será que a gente não pode resolver de uma outra maneira? Mais ou menos isso. Exatamente. E aí tem uma outra condição que é assim, né? Se vai um engenheiro para uma feira dessas e descobre uma tecnologia e fica maravilhado com ela, ele mal pode esperar o primeiro projeto que aparecer na mão dele para ele colocar aquela tecnologia. Talvez ela nem seja adequada, mas ele, em relação aos outros engenheiros, né? Exatamente, em relação aos outros engenheiros, eu estou usando Big Data, tu não tá. Né? Ou seja, acaba criando uma competição que é saudável de busca de conhecimento, né? Por outro lado, a gente tem que entender que ao longo desse processo alguns erros podem acontecer. Então, qual é que é meu grande dilema, né? Para a empresa rodar, a estrutura de gerenciamento precisa ser muito robusta, muito precisa, muito precisa. Né? Para a descoberta de tecnologia e transformação digital, a gente tem muito espaço para erro. A gente tem espaço de experimentação. Ele não é projeto. Eu estou investigando tecnologia. Quando a gente estiver maduro, estiver investigado, eu vou transformar isso numa solução industrial. E quando eu aplicar, agora sim é gerenciamento. Né? Então, são duas forças que toda organização tem que ter. Uma que busca transformação e a outra que busca gerenciamento. De onde é que vem o dinheiro da empresa? Do gerenciamento. Né? Eu só vou enxergar o ganho da transformação depois que ela virar uma solução no mundo do gerenciamento. E, normalmente, a gente tem a tendência de medir as iniciativas de transformação com a mesma régua que mede gerenciamento. Ou seja, retorno de investimento, prazo, custo, quantas horas vai levar, né? E está errado, né? Então, transformação não é uma iniciativa a fundo perdido, mas é uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento. Tem leis que a gente pode usar para fomentar isso, tem editais que a gente pode... A empresa pode não ter recursos para fazer esse investimento pesado, tá ok, né? Mas tem editais que a gente pode participar, tem startups que a gente pode se associar, tem programas de pós-graduação de tudo que é universidade que tu pode convidar e dizer, olha, eu tenho um problema real, me ajuda a resolver, tu precisa de um motivo para a tua tese de mestrado, então eu tenho um problema de verdade, faça a tua tese em cima disso aqui.
tá? O conhecimento vai ser compartilhado, tá? A propriedade intelectual pode ser dividida. Então, existem vários mecanismos para a gente fomentar a transformação e manter o gerenciamento funcionando. Mas são duas mentalidades diferentes. Segura aí, tá? Porque o papo vai continuar. Nós vamos ter o segundo episódio. Então, pessoal, fiquem aí. Aliás, cliquem no próximo episódio, porque esse papo é muito importante. Nosso convidado é muito ilustre para a gente cortar ele só no tempo que a gente tem. Então, encerramos por aqui o nosso episódio. A gente cliquem e sigam para o próximo episódio, onde traremos de novo o Sidney para continuar essa aula de Indústria 4.0 e de como as empresas conseguem se posicionar e quais são as pedrinhas no caminho que ninguém te conta, né? Os reais gargalos. Os reais gargalos e como realmente a gente consegue transpor esses desafios de uma maneira bem saudável. Então, muito obrigado pela atenção e até logo. E não percam o próximo episódio que o papo continua.